everyone. Good morning. How are you today? Everybody fine? Olá, todo mundo. Bom dia para vocês. Como é que vocês estão com essa situação ainda complicada? Todo mundo em casa, se protegendo quem vocês amam. Então, se cuidem. Se forem sair de casa, use máscara. Eu não estou usando porque eu vou gravar, mas se proteja, tá? Álcool gel nas mãos, beleza? Olha só, a nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão de alguns assuntos que já foram dados, ok? E a nossa aula de hoje vai ser os articles, os artigos em inglês, ok? Professor Augusto César, ok? Estou gravando para o canal Juazeiro, Cidade Educadora, aula em rede, ok? Vamos lá, sexto ano. Assim como em português, olha o que descreve. Os artigos em inglês também são classificados como definidos e indefinidos. O artigo definido é o the, ok? O, a, os, as. E os indefinidos são a, an, uma, ok? Então, em inglês, só temos esses três artigos. O the definido, a, an, artigo indefinido, ok? O artigo definido, ele diz, ó, em inglês só existe um artigo definido, o the. E ele é muito mais fácil do que o de português, já que não se altera em palavras masculinas e femininas, assim como também não muda quando as palavras são singular ou plural. Então, quer dizer que o artigo de, artigo definido, eu posso usar tanto para homem como para mulheres, como para singular e como plural. Eles não variam, não mudam. Olhe alguns exemplos. The boy, o garoto. The girl, a garota. Observe, garoto e garota, o mesmo artigo definido, ok? The men, os homens. The women, as mulheres. Singular, plural, homem e mulher, não muda. Então, o artigo definido, ok? The, ele é usado tanto para singular, plural, feminino e masculino, ok? Tem algumas regrinhas para o uso do de, ok? Do artigo definido. Ele diz, ó, não utilize o de, o artigo definido, antes de nomes próprios, como cidades ou nome de pessoas. Exemplo, London, e não de London, só London. Bob, Mary, ok? A mulher, the girl, ok? Mas o nome próprio não usa, ok? Com algumas exceções, como é o caso de Estados Unidos, da sigla USA, the USA, ok? Não coloque o de, o artigo definido, ao falar sobre idiomas, o português, o inglês, the Portuguese, the English, the Canadian, the Chinese, não se usa antes o artigo definido, ok? Não use o artigo de se você quiser falar coisas no sentido geral. Okay? Se eu digo, as crianças, todas as crianças em geral, gostam de doces, guloseimas, balas. Então eu digo só, children like sweeties, e não, the children like sweeties. Tá? Na tradução vai ser, as crianças gostam de doce, mas apenas children like sweeties, e não usando o artigo antes de, beleza? Artigo definido, a e n. Esse aqui requer um cuidadozinho especial, preste atenção, ele diz, ó, os artigos indefinidos, a e n, têm algumas particularidades no inglês, que são bem diferentes do português. Eles não existem no plural, que não usa eles no plural, só singular, ou seja, só pode ser utilizado com palavras no singular. A diferença entre eles é que, preste atenção, a é usado antes de palavras que começam com consoantes. Observe que tem um asterisco. Agora, pessoal, ó, não é a letra, é o som de consoante, ok? O som, ok? E N é usado antes de palavras que começam com som de vogais, ok? Só para vocês terem uma ideia, ó, essa palavrinha hora em inglês, ela começa com H, mas a pronúncia dela é hour, hour. Então, eu uso N e não A. Por quê? Porque eu uso A antes de palavras que começam com som de consoante.
N, som de vogal. Aqui, apesar de estar com H, mas a pronúncia é hour. Então, an hour, ok? Seguindo, tudo bem até agora, né? Vamos lá. Exemplos. A boy, um garoto. A car, um carro. A table, uma mesa. An egg, um ovo. An arm, o braço, um braço. An apple, uma maçã, ok? E as regrinhas para o uso do a e do n. Não utilize a e n para substantivos no plural, nunca se usa, ok? Tipo men, women, chairs. Se o substantivo estiver no plural, nós não usamos o artigo indefinido a e n. Não coloque a e n para falar de substantivos incontáveis, ou seja, aqueles que não conseguimos contar a quantidade, tipo water, money, music, salt, ok? Esses substantivos incontáveis também não se usa o artigozinho antes, beleza? Seguindo, agora eu vou fazer um desafio para vocês, tá? Um desafio para vocês. Preencha os espaços com o artigo de, a ou n. De é o artigo definido, o, a, os, as. A e n, umas indefinido. Lembrando, o a eu uso ele antes de palavras que começam com o som de consoante e n com palavras que começam com o som de vogal, ok? Então, responda isso no portal, compartilhe o vídeo, dê um likezinho quem gostou, ok? Que na próxima hora eu vou fazer outras revisões, beleza? Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima. Tchau, pessoal! Fazer educação